Então, o que eu vou tentar fazer aqui é um pouco da história do IEAT, o contexto em que ele foi desenvolvido e como que ele se insere dentro do conjunto dos institutos de estudos avançados e um esforço que a gente está fazendo a partir do começo do ano de rediscutir o papel do IEAT dentro da UFMG, né, e o que a gente faz, o que devia fazer e o que a gente não dá conta de fazer também. Então, as origens dos institutos de estudos avançados. O primeiro instituto de estudos avançados foi o de Princeton, e foi criado em 1930. E ele era baseado no Collège de France e no All Souls College de Oxford, né? Que era como se fosse uma fraternidade, assim, né? Era um ambiente que se reuniam lá pesquisadores, pessoas iluminadas e tal, e que se dedicavam a pensar sobre os problemas do mundo, os problemas da ciência, os problemas da filosofia e tal, né? E o objetivo lá desse primeiro IEAT era a busca de um ambiente que favorecesse a camaradagem, a contemplação e a tranquilidade, né? E aí, o primeiro IEAT de Princeton, ele tinha um quadro permanente de pesquisadores e tinha fellows também, né? E por lá passaram pesquisadores do naipe aí, do Gödel, do Einstein e do von Neumann, né? O criador lá, do pioneiro do Instituto de Princeton, ele dizia que instituições de educação superior deviam ser dedicadas ao... depois André, cadê André? André me corrige na minha tradução, porque ela é que me ajuda nessas horas, né? Devia ser dedicadas a se cultivar a curiosidade e o menos que eles fossem distraídos por considerações de ordem imediata, assim, de aplicação imediata, o mais eles seriam capazes de contribuir não apenas para o bem-estar da humanidade, mas também para a satisfação importante de interesses intelectuais que poderiam ser ditos ter se tornado a paixão reinante da vida intelectual nos tempos modernos, né? Então, quer dizer que a ideia não era de sair com resultados concretos, imediatos, de nada que se fazia lá, era de se refletir, de se pensar e de tentar, a partir daí, criar novas ideias no mundo, né? E vocês podem ver que o IEA lá de Princeton lembra muito o IEAT aqui da UFMG, né? Tem mais ou menos uma estrutura parecida, né? E aí que até hoje eles continuam lá nos trabalhos deles, né? Depois de algum tempo, né? O primeiro foi em 1930, foram criados dois outros institutos de estudos avançados nos moldes bem parecidos com aquele primeiro lá de cima, né? E foi um que chama DIAS, né? Que é o Dublin Institute for Advanced Studies, né? E o segundo é por iniciativa da Fundação Ford, né? E lá em Palo Alto, o Center for Advanced Study in the Behavioral Science, né? E todos esses dois continuam ativos e poderosos e produzindo trabalho de boa qualidade, né? Então, aquilo lá era 1940, 1954, né? Depois, em 1970, foi criados mais dois institutos. Netherlands Institute for Advanced Studies, que seguia o modelo de Princeton, que continua poderoso lá e muito efetivo, e o ZIF, que é o Centro para Pesquisa Interdisciplinar, com quem até a gente tem uma relação bastante boa e profícua, né? E que a ideia era que ele foi construído e ele foi gestado juntamente com a criação da universidade, que tinha uma proposta de ser transdisciplinar, né? Então não era um instituto que assim
transdisciplinar. Ia ser, quer dizer, aí já surgiu essa ideia de transdisciplinaridade, de interdisciplinaridade, e eles criaram um instituto junto com a universidade. Então, o instituto ajudou a pensar como que seria estruturada a universidade, né? E também, visto de cima, assim, ele lembra o IAT também. Ele tem aquilo ali, são vários apartamentos que tem piscina, quadras para os residentes ficarem lá, mas tem laboratórios e centros de convenção e tal. E diz que o pessoal lá de Bielefeld, os professores, gosta de ir para lá, porque é no meio do mato também. Então, né, você tem uma pausa na hora do almoço, vai para lá passear lá nos rios, né? E a ideia, tanto do Instituto quanto da universidade lá em Bielefeld, a universidade é um prédio enorme, assim, e que as distintas áreas, elas compartilham os mesmos espaços, né? E a ideia, então, do CIF é que ele não fosse um anexo, mas que fosse uma estrutura definidora de propostas para pesquisa na universidade, né? E ele, se você pensar bem, ele inovava num sentido, né, que foi o primeiro instituto que estava vinculado assim, umbilicalmente à universidade, né? Os outros eram institutos separados, né? Quanto mais separado, melhor, porque os caras conseguiam pensar melhor e ter as ideias brilhantes deles, né? E essa ideia de institutos vinculados à universidade, a partir daí, ela foi tomando pé e surgiram, eu não sei, mas talvez centenas de institutos mundo afora, né? Aqui no Brasil, não sei se o Zé Vicente, que é o presidente da nosso fórum de institutos de estudos avançados, eu não lembro o número, mas deve ter uns 12, 8, contou o Ceará já, né? E tem várias iniciativas buscando estabelecer institutos desse tipo, por exemplo, Uberlândia e lá na Paraíba também, né? E aí, em 2010, foi criada a rede UBIAS, que é University Based Institutes for Advanced Studies. E essa rede aí, o objetivo era reunir institutos de estudos avançados sediados em universidades, né? E tem, hoje em dia, representantes dessa rede em todos os continentes, né? Muitos institutos na Europa, mais do que na América, né? Mas tem gente na África, tem institutos na Oceania, para todo lado. Né? E em 2018, estou com 1900 na cabeça, em 2018 foi a entrada que nós conseguimos nos filiar a essa instituição aí, que tem uma série de requisitos que precisam de ser atendidos, né? E aí o primeiro instituto de estudos avançados do Brasil foi o da USP, né? Foi criado em 1986, né? Primeiro do Brasil e primeiro da América Latina, né? E de acordo com os documentos de criação do IEA, da USP, o objetivo era não concorrer com as estruturas existentes de pesquisa da universidade, mas ativar um espaço de reflexão onde se cultivasse os estudos avançados conduzidos por mestres de excelência nacional e internacional no interior da instituição, né? Aí, hoje em dia, se você acessa lá o site, no IEA tem 34 funcionários, tem 2 IEAs no interior de São Paulo, um é Ribeirão Preto, o outro é São Carlos, né? Agora em Piracicaba está começando isso. Está saindo o terceiro, né? Hoje em dia tem 7 professores em sabático lá, 5 professores sêniores, 2 visitantes, professores colaboradores e 9 grupos de pesquisa, né? Aí, o próximo, o segundo Instituto de Estudos Avançados foi o ILEA, lá na URGS, né? E o professor Zé Vicente é o diretor do Instituto. Esse é o auditório chique que eles têm lá, né? E hoje tem 4 funcionários, 6 estagiários, vários grupos de pesquisa e uma intensa agenda de atividade. Agora que vem fazer o seu marketing aqui, o Boaventura, vai vir terça-feira? Dia 18. Terça-feira vai ter
vai dar uma palestra lá junto com um grupo de rap e o Boaventura dos Santos, né? E vai ser transmitido pelo Facebook lá do ILEA. E aí, em 1999, entramos o IAT no panorama aí, né? E foi criado o IAT de forma experimental, primeiramente, né? Foi feita uma comissão, essa comissão, dentro de parâmetros e propósitos que foram estabelecidos pelo CEP, começou a discussão e a ação também, né, para estruturar o Instituto e fazer com que ele se tentasse tornar um órgão institucional da universidade. E a ideia naquela época era que o IA tem como objetivo criar no Instituto da UFMG um ambiente propício à realização de estudos transdisciplinares. Quer dizer, essa explicitação dos estudos transdisciplinares como um componente central no IAT é uma coisa que o torna diferente dos outros institutos, né? Com características de excelência, de ponta e de indução, abrangendo as diversas áreas do conhecimento, artísticas, tecnológicas, biológicas, exatas e da terra, humanas e sociais, em seus diferentes âmbitos, índoles e aspectos, né? Essas diversas áreas do conhecimento aqui são todas tratadas igualmente no IEAT, mas tem umas que são tratadas mais iguais do que as outras, assim, né? Que tem área para a qual a gente consegue ter uma penetração no Instituto diferenciada, né? E outras que têm uma resistência maior com características próprias das áreas, né? E pensando um pouco nos modelos e nas formas de funcionamento e na reflexão que havia sobre esses institutos de estudos avançados, os primeiros institutos, eles privilegiavam, como a gente viu aqui, a pesquisa reflexiva, individual e pura, né? Com a implicação de que a pesquisa pura é o motor que impulsiona o desenvolvimento tecnológico. Quer dizer, a pesquisa pura por si já podia justificar o Instituto, mas além disso, a ideia era de que, ao se fazer pesquisa pura, você inevitavelmente resultava em um desenvolvimento tecnológico também, né? E a pesquisa devia necessariamente se descolar da busca por aplicações, só atrapalhava, né? Se você ficasse pensando muito em ter um resultado, um produto no final da sua pesquisa, aquilo iria perturbar o seu fluxo normal de ideias que ia te levar a um desenvolvimento científico muito interessante lá, né? E aí isso seria a responsabilidade de uma etapa posterior, né? Aí, depois desses primeiros institutos, o Stokes, muito tempo depois, né, em 1997, escreveu esse livro que ficou famoso aí para todo lado, né, aqui no Brasil pelo menos, muito, né, e onde ele defende que esses caminhos não são necessariamente seguidos, porque você não precisa de ter pesquisa pura, de alto nível, para você ter desenvolvimento tecnológico. Você podia ter o contrário. Você podia ter desenvolvimento tecnológico que trouxesse, né, como consequência, pesquisa pura, né? Você podia, por exemplo, desenvolver um microscópio super poderoso lá que permitisse que você, em termos científicos, você conseguisse avançar bastante, né? E ele propõe, então, quer dizer, podia ser o contrário, podia ser dessa forma também, você fazer pesquisa pura e chegar no desenvolvimento tecnológico, podia fazer só pesquisa pura, só pesquisa aplicada, e que o ideal mesmo, né, na cabeça dos Stokes e das agências de fomento hoje em dia muito também, né, é de você se posicionar no seu projeto num quadrante onde convergissem os dois aspectos, que fosse a pesquisa pura e que aquela pesquisa pura já tivesse em vista desenvolvimentos tecnológicos que seriam transformadores também, né? E eu fui para trás. Um outro aspecto aí é quanto à transdisciplinaridade, né? Esse Brewer,
ele dizia o seguinte, que as universidades e outras instituições de pesquisa, de conhecimento, são certamente fontes de criatividade e de inovação, tá certo? Mas o problema, e conseguem fazer isso, né? Gerarem criatividade e inovação. Mas o problema que tem é o seguinte, é a taxa lenta em que são desenvolvidas essa criatividade e essa inovação, né? E aí, vários tipos de problemas, que são, alguns deles são listados aqui nessas 3 últimas linhas, por exemplo, né? Eles, o sistema existente nas universidades e nos institutos de pesquisa não dão conta deles, né? Quer dizer, o progresso que você consegue fazer nessas áreas é muito lento, né? E não consegue resolver a tempo hábil questões práticas que existem por aí, né? E aí, esse próprio Brewer tem essa frasezinha de efeito aqui, que eu achei bacana, né? Que ele disse que o mundo tem problemas, mas as universidades têm departamentos, né? Então, uma coisa absolutamente separada da outra, né? A universidade não está preocupada com os problemas do mundo e nem o mundo está preocupado com os departamentos da universidade, né? O Paul e Hust, eles fizeram uma proposta lá para a Academia Suíça de Pesquisa, em que eles dizem que pesquisa transdisciplinar tem um papel fundamental na solução de problemas no mundo real, tá certo? Então, que pesquisa transdisciplinar faz sentido na perspectiva desses 2 autores, desde que você esteja tratando com um problema real social, certo? Ali é o lugar de excelência da pesquisa transdisciplinar. E que essa pesquisa transdisciplinar, ela precisa de ter a participação de atores envolvidos diretamente nos problemas para busca de solução, certo? Não é uma coisa só para pesquisadores e acadêmicos, que precisa de um envolvimento não como cobaias ou objeto de estudo da comunidade que está envolvida naquele processo, naquele problema, mas que eles têm que participar das discussões, da formulação das soluções para os problemas esses aí, né? E eles disseram também que tem uma necessidade de pesquisa transdisciplinar quando o conhecimento sobre um problema socialmente relevante é incerto. Quando a natureza concreta do problema está em discussão e quando tem muita coisa em jogo, né, para aqueles que estão envolvidos nos problemas e envolvidos em tratá-los, né? E aí ele diz que a pesquisa transdisciplinar, ela trabalha com problemas em campos tais que ela pode compreender a complexidade dos problemas, levar em conta a diversidade das percepções diversas das pessoas atingidas e científicas, e as percepções científicas também, linkar casos abstratos e conhecimentos específicos, né? Quer dizer, linkar os conhecimentos específicos necessários para resolver aquele problema com o problema em si, né? E constituir conhecimento e práticas que promovem o que é percebido como o bem comum, né? É uma coisa bem meia difícil de definir também, né? Mas que então, o objetivo da pesquisa transdisciplinar seria promover o bem comum, né? E o Van Breda, que é lá da África do Sul, que até teve aqui uns 2 anos atrás, ele diz que a pesquisa transdisciplinar, as metodologias para a pesquisa transdisciplinar, elas são quando desenvolvidas no primeiro mundo, em países ricos e desenvolvidos, elas não podem ser replicadas no terceiro mundo com sucesso. Que precisa de haver metodologias que têm que ser desenvolvidas para tratar essa classe de problemas próprias para
ambientes do terceiro mundo, né? Diferentes realidades em termos de demandas sociais, pressões e recursos tornam a missão e as metodologias dos IEAs em países de desenvolvimento bastante particulares. E aí vamos falar um pouquinho assim, sobre onde que a gente está, né? Diante desse contexto aí, dessas linhas mestras, dessas ideias que permeiam aí a atuação de institutos de estudos avançados, o que o IEAT tem feito, né? Então, nós fizemos uma série de seminários sobre problemas sociais prementes aí, né? Por exemplo, o pré-sal, né? No pré-sal nós trouxemos o doutor Estrela, que foi o sujeito que mais ou menos começou a articular a exploração do pré-sal no Brasil, né? Outro seminário que nós fizemos foi sobre liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade acadêmica, liberdade artística, né? Outro que nós fizemos, e que foi ontem, né? Cadê a Santuza? A Santuza ali, a Santuza, que foi a principal responsável por isso aí, foi discutir técnicas de manipulação do genoma e as questões éticas envolvidas nesse particular, né? A outra coisa sobre o lítio, né? O lítio, que é um mineral que é explorado bastante no estado de Minas Gerais e sobre as possibilidades, que é uma commodity, né? Que você pega o lítio, faz uns pozinhos, umas bolinhas, umas coisas, exporta tudo para a China e depois importa baterias, né? E que são essenciais no armazenamento de energia e que parece que são o gargalo que existe para o desenvolvimento nas próximas décadas, a partir da possibilidade de se conseguir desenvolver técnicas de fusão nuclear, né? O que vai faltar, quer dizer, gerar energia não vai ser tanto problema, mas vai ser armazenar energia. E o lítio, né, fizemos, e aí nós estamos tentando fazer isso, né, organizar eventos que reflitam o interesse não só da universidade, mas também da sociedade como um todo, né? Nós estamos já dentro da programação dos 20 anos do IEAT, também uma série de seminários preparados aí, né? E o que tinha ali, né? Então, a ideia, várias das atividades que o IEAT tem desenvolvido, elas estão nessa linha de tentar associar pesquisa de alto nível com aplicações de problemas reais, usando metodologias transdisciplinares, né? E, em 2017, foram selecionados 2 grupos de pesquisa para trabalhar dentro desses parâmetros, né? E o IEAT não tem muito poucos recursos, né? E o que aconteceu foi que o suporte que nós conseguimos dar, também nós não somos uma agência de fomento para ficar financiando, né, grupos de pesquisa, mas a gente pode prover aos grupos do IEAT condições para que eles consigam trabalhar melhor, né? Não em termos de equipamento laboratório, mas de interações e de metodologias, de conversas e seminários, essas coisas. Então, uma coisa que nós fizemos foi uma escola de inverno. Nós fomos lá para o Horto Florestal, né? E ficamos uma semana lá discutindo metodologias de trabalho de pesquisa transdisciplinar com vários convidados, até a Denise estava lá, né? Que não tinha nada a ver com o IEAT, mas que era gente que tinha trabalhos que funcionavam dentro dessa linha transdisciplinar de atuação, né? E uma coisa que a gente também sempre tenta fazer é potencializar a ação do IEAT, ajudando a reitoria da UFMG, as unidades e tal, nas iniciativas que a gente acha e que eles acham também que são cabíveis, né? Então, uma coisa que a gente tem tentado fazer, por exemplo, participar da elaboração do plano de desenvolvimento institucional, dentro do que tem a gente, né? O Takahashi ali, né, que era muito responsável por essa área, então, de trocar ideias sobre esse aspecto.
auxiliado iniciativas que têm dificuldades na estrutura departamental, né? Como a professora Sandra estava falando, por exemplo, nós estamos lá tentando elaborar um projeto para 3 doutorados transdisciplinares. Um é sobre estudos brasileiros, o outro sobre cidades e o outro sobre bioengenharia, né? E a ideia não é que eles funcionem no IAT nem nada, não. É só da gente prover um mínimo de apoio para as pessoas sentarem e conseguir fazer o projeto, né? E depois se viram lá, cada um do seu lado, né? E buscado também, feito como a gente leu lá, que era a ideia do IA da USP, né? Que era de não sediar um curso de pós-graduação lá dentro, né? Isso podia até provocar o surgimento do curso de pós-graduação, mas não sediar. E a outra coisa, por exemplo, seria discutir as regras dos editais e das políticas e das legislações internas da UFMG sobre o ingresso na carreira docente, né? Porque a gente, por exemplo, eu formo uma aluna na engenharia mecânica que é dentista de formação e a UFMG não a contrata, porque é proibido entrar uma dentista que fez doutorado de engenharia mecânica. Não é proibido, mas que existe uma série de barreiras, né? Então, para repensar se é assim mesmo que tem que ser. E a outra coisa, a gente tenta dar suporte a eventos e projetos transdisciplinares. Hoje mesmo, não sei, por infelicidade, foi bem no dia do seminário, vai ter um seminário sobre música e informática, né? Que é o Eduardo e o Virgílio que estão organizando. Eduardo, como é que é? Valadares, né? E a gente tenta não, né? Tem oferecido todo ano disciplinas abertas para graduação e após, organizar os seminários, aqueles que eu falei já, né? E uma outra coisa que aconteceu aqui, que a gente estava até lembrando ali, foi a fundação do Fórum Brasileiro de Estudos Brasileiros, de Estudos Avançados, né? E esse fórum teve até a Carta de Belo Horizonte, que nós tiramos, né? E ele considera a transversalidade como fundamental para a produção da ciência, da cultura e das tecnologias, a fim de incrementar o desenvolvimento científico, socioeconômico e cultural do país. Ele está meio hibernando, mas ele vai ressurgir como uma fênix, né? Poderoso, não sei quando. E, outra coisa que a gente participa é dessa rede CALAS, né? E essa rede CALAS, ela é uma rede financiada pela Alemanha e que reúne universidades latino-americanas e alemãs, né? E o que nós conseguimos lá com o CALAS é a implementação de uma cátedra, que a cada ano vai vir um professor de algum lugar que nós resolvemos aqui, de onde, né, para passar um período na UFMG, interagindo com as pessoas no sentido de estudar América Latina, né? E junto com a Universidade de Aix-Marseille, nós vamos co-sediar o projeto Intercontinente Academia, né? Esse projeto tem que ficar de olho no tempo aqui também, né? Esse projeto é o seguinte, são 15 doutores, recém-doutores, brilhantes, selecionados entre os 45 institutos de altos estudos que participam da rede. Eles vão ficar durante um ano participando de um projeto comum a todos eles, tá? Esse projeto, a primeira fase do projeto é uma reunião em Marselha, que vai em 2020, e nessa reunião vão estar presentes 10 tutores que vão ser selecionados, estão sendo selecionados pela gente agora, né? E esses tutores são pessoas do mais alto nível na área do projeto, né? A área do projeto, desse que nós vamos participar, é inteligência e inteligência artificial, né? Então nós estamos chamando, por exemplo, começando os convites agora, né?
Vamos chamar o Antônio Damasio, por exemplo, vai vir não, nós estamos chamando ainda, né? Vem uma moça etíope que trabalha no Google com inteligência artificial, tem um outro cara que foi um dos criadores da inteligência artificial que trabalha na DeepMind lá em Londres, e aí nós estamos nesse processo de selecionar e convidar as pessoas, né? E aí o pessoal fica, esses 15 doutores participam de 10 dias de reuniões em Marseille, e depois, um ano depois, eles vão para o FMG, vem para cá. Aí vem os prêmios Nobel lá dos caras que são os tutores e tal, né? Fica aqui, a ideia é de a gente criar uma estrutura paralela para aproveitar a vinda dessas pessoas para poder interagir com os grupos de pesquisa da UFMG, mostrar o que eles estão fazendo e mostrar o que a gente está fazendo para eles também, né? E aí eu acho que vai ser bacana. A única coisa está faltando só 100 mil euros, mas fora isso está tudo certo. Depois, outra coisa que o IAT tem também é uma coleção de livros, né? Que hoje em dia são 16 títulos em papel, né? E 4 com e-books, né? Tinha o quarto, né? Que eu encontrei com o Flávio Cassalade ontem, que é da editora. Eu falei, poxa, cadê o nosso regresso? Ele já está quase pronto, né? Mas eu acho que ele já é questão de dias que esse quarto aí que está prometido ainda não saiu, né? Um e-book, né? E a gente participa da revista da UFMG, né? E aí, um último ponto que eu queria trocar uma ideia com vocês aí é sobre uma reunião de imersão que nós fizemos em Diamantina, que com o propósito de rediscutir o IAT e o seu papel e as suas perspectivas e a sua missão, etc., né? Aí a gente tentando recuperar, lá em Ouro Preto, em 2009, quem que era o diretor do IAT era o Cacá, né? Carlos Alberto Brandão. Foi feita uma reunião de imersão em Ouro Preto, né? E onde se tirou uma série de metas e que algumas continuam no radar do IAT. O Najib devia estar lá, não está? Algumas já foram resolvidas, implementadas, outras ainda não, tal, né? E eram essas aqui, ó: consolidar as atividades existentes, conquista de um assento no CEP. Isso aí nós vamos voltar, né, nessa briga aí, né? Vamos ver se a gente consegue, mesmo que seja só com direito a voz, né? Ampliação do espaço físico do Instituto para ficar ainda mais parecido com lá Bielefeld e Princeton, né? E que nisso aqui nós demos um azar danado, né? O Mário sabe disso, né? Tinha o projeto, né? Que era da tal da UA5, já tinha o dinheiro para fazer o prédio, começou a fazer o prédio é pré-moldado, então a estrutura do prédio já está pronta, né? Aí foram construir o prédio. Aí na hora que foram construir, descobriram que o terreno para o qual tinha sido projetado o prédio não era o terreno correto, porque aquele terreno era outro, eles fizeram a sondagem errada, né? E aí o projeto não funcionava, mas tinha que refazer o projeto, aí sabe como é que é, né? Todas as amarras no serviço público, demorou, acabou o dinheiro e o prédio está no papel lá, na perto da música lá, né? Mas esse espaço, mesmo que fosse um pouquinho maior, faz uma diferença grande para a gente, né? Tinha essa ideia de criar 6 grupos de pesquisa com temas pré-definidos, né? Na época era assim, o pessoal sentou e falou, ó, aqui tem 6 temas bacanas que dá para desenvolver na UFMG, tem gente interessada, então vamos ir atrás das pessoas para ver se a gente cria esses grupos interdisciplinares, né? E aí foram criados 2, já foi alguma coisa, né? Logo nos primeiros anos. Depois, criação de novas cátedras e busca de financiamento, isso aí é uma luta contínua, né? Criação de uma revista eletrônica do IAT, que não foi concretizada, mas agora tem a revista da UFMG que vai cumprir um pouco desse papel, né? E criação de um curso de pós-graduação do IAT na modalidade livre ou mestrado não habilitante. E essa aí não foi para frente, não. Aí, em dezembro, nós fizemos uma outra reunião, 10 anos depois, né? Participaram membros dos 2 comitês que a gente tem lá, científico e diretor,
nossa equipe, né, com alguns convidados, residentes, membros do grupo de pesquisa, né, e tinham 23 pessoas, que eram essas aqui, né? Isso aqui eram os convidados, ó, o Mário que está ali, né, o Takahashi que está lá atrás, né, que eram membros do comitê científico, que tem o Chico Barbosa, o Ado, o Geraldo Brasileiro, o Bevilacqua, né? O Bevilacqua é professor residente lá no IAA da USP, né? E os diretores, que era o Mencarelli, que estava lá, a Maria Fernanda e eu, o pessoal dos grupos de pesquisa, então veio a Ana Gomes, o Braulio e o Roberto Montemor, veio o pessoal residentes do IAT, que era o Emílio e a Andréia Santuza, que estão todos aqui, né? Nós lá do IAT, a Letusa, Fábio Jordana, Cidirmaia e eu, e a Thaís, que está aqui também, cadê a Thaís? A Thaís e a Dilian, que vieram, que foram muito importantes para poder estruturar as discussões lá em Diamantina e comandar lá a dinâmica das discussões, né? E aí foi feito um brainstorm lá, nós conversamos muito sobre o IAT, essas aí eram algumas das ideias, das palavras que iam surgindo, palavras-chave e tal, e como resultado da reunião, nós tiramos algumas comissões que iam aprofundar temas, né, para a gente chegar numa proposta concreta a ser aprovada pelo Conselho Diretor do IAT e, eventualmente, pelo Conselho Científico também, né? Foi lá na Casa da Glória, então isso já ajuda muito, né? Que Tiradentes, né? Eu não falei que era Diamantina, né? Foi Tiradentes, é. Eu falei que foi Diamantina, né? Não era não, é Tiradentes. Aí uma coisa que nós tiramos, que pode ser refinado ainda, é o seguinte, o objetivo do IAT, hoje em dia, talvez ele pudesse ser atualizado para isso aqui, ó, promover a geração de um ambiente propício à realização de estudos transdisciplinares na UFMG, com características de excelência, de inovação e de indução, abrangendo as diversas áreas do conhecimento, mediante a aproximação, articulação e o transpassamento dos campos disciplinares e áreas de conhecimento tradicionais, né? Então, você vendo que talvez o objetivo do IAT, depois de 20 anos, ele pudesse ser redefinido, né, de maneira a se ajustar às necessidades atuais da UFMG, né? Porque a gente existe em função da UFMG só, né? Então, essas comissões foram essas de cá. Tem uma sobre transdisciplinaridade na UFMG. Então, de acordo com aquele objetivo, essa comissão é bem central, né? Devia ser das mais importantes, né? Tá a Maria Fernanda, que está aqui também, né? Que é do comitê diretor do IAT, o Francisco Barbosa, Santuza, Ana Gomes e o José Jorge Carvalho, né? E aí, o objetivo dessa comissão era estudar maneiras de potencializar e capitalizar a transdisciplinaridade na UFMG. A segunda comissão era para organizar as atividades dos 20 anos do IAT, né? Então, a primeira atividade dessa comissão é hoje a gente aqui, né? Os membros são eu, o Emílio, que está aqui também, o Bruno Reis, né? Que foi convidado também, né? E uma atividade central aí dessa comemoração dos 20 anos é um simpósio que a gente está organizando. O primeiro evento vai ser em setembro, e que vem, aí cadê o Fábio, que lembra o nome do cara, o Antônio Costa Pinto. Antônio Costa Pinto e a Rosana Pinheiro, né? Pinheiro Machado. O Antônio Costa Pinto, ele é especializado em movimentos de direita, fascismo, nazismo, essas coisas que nós estamos também ficando cada vez mais familiarizados aqui no Brasil, né? E a Rosana, ela é articulista da Intercept, então que agora está super na moda, né? Porque depois desses vazamentos aí, né? E ela é especialista
em China, mas ela é especialista também em movimentos de direita, né? Ela vai escrever um livro, se eu não me engano, sobre esse começo de governo do Bolsonaro. Né? Depois, o segundo tema, que a gente conta com o apoio do DCC e da Andréia também, que está ali, né? Segunda-feira vai virar uma pessoa livre, e ela, esse segundo tema é sobre pós-verdade, fake news e por aí. Né? Então, é a ideia de trazer um convidado externo e um que vai participar também é o Fabrício, né? Que o Fabrício tem um trabalho reconhecido aí pela imprensa, pelo menos do mundo inteiro e pela academia também, né? No acompanhamento das fake news no Brasil, né? E no mundo também, né? Na Índia, não sei aonde. E depois tem um outro sobre imparcialidade da justiça, que também, eu juro que nós não pensamos nisso, não foi essa semana não, né? Mas a imparcialidade da justiça, que vai ser organizada pelo professor Aziz da DRI e outras pessoas, e o outro sobre movimentos sociais, e um sexto, que é sobre as perspectivas do Estado de Minas Gerais, um pouco no contexto pós-minerário, assim, né? O pós-minério de ferro. Então nós esperamos que esses eventos que nós estamos também tentando articular junto com os tempos presentes lá da reitoria para não ajudar o outro e não atrapalhar, né? A outra coisa, a outra comissão era que a Santuza é a nossa chefe lá, e é para repensar a estrutura interna do IEAT e possíveis formas de financiamento. E um dos produtos dessa comissão é o PDI dos sonhos, assim, que nós estamos terminando, né? Que eu sei que nesse momento falar de dinheiro é complicado, mas a gente tem que ter um projeto para frente, né? Então estamos nessa aí. Né? Um dos objetivos dessa comissão que a gente estava conversando é esse que está aqui, quer dizer, está lá fora, né? Essa aqui é a Sue Gilligan. A Sue Gilligan é de Birmingham e ela é a secretária executiva do Instituto de Estudos Avançados de Birmingham. Né? Vai ter uma reunião aqui para tratar dessa Intercontinental Academy. Quem vem aqui é a Sue Gilligan, né? Que é a funcionária lá. Essa aqui é a Rita, acho que fala assim mesmo, né? Que é lá de Bielefeld, né? Ela veio aqui, fez uma visita, visitou todos os institutos de estudos avançados do Brasil, todos, eu não sei, mas foi em vários, e ela é a cara do ZIF, né? Que é o Instituto de Estudos Avançados de Bielefeld. Tem a diretora lá, que tem um nome francês, que é Veronique, né? Mas eu lembro mais da Brita do que da Veronique. E essa aqui é a Aretusa, que está ali fora, né, coitado? Mas um dos planos da gente, do IEAT, é de que a gente capacite gente também, e que tenha uma estrutura e um organograma tal, que a cara do IEAT não seja a minha necessariamente, que seja a da Aretusa, da Jordana, não sei o que possam participar de eventos e de atividades e tal, representando o nosso instituto. Né? Então, que a gente precisa de abrir mais o instituto e fazer com que pessoas que na estrutura do IEAT são permanentes, né? Eu lembro de um amigo meu que um dia foi na corretoria de pesquisa e brigou com a secretária. Aí, a secretária da corretoria. Aí voltou para a sala dele, contou lá o que tinha acontecido e falou, cara, foi até o Pinote que falou. Falou, você brigar com o pró-reitor pode, né? Que passa 2 anos e vai embora. Então, mas brigar com a secretária não pode, que ela que vai ficar lá o resto da vida e tal, não sei o quê, né? Não fica o resto da vida, mas às vezes fica, né? Corre esse risco. Então, quer dizer, às vezes o pessoal permanente do Instituto, eles têm uma quantidade, uma bagagem de conhecimentos e de vivência do Instituto que muitas vezes eles são muito mais importantes para representar e falar do Instituto do que um diretor. Né? Então, dentro dessa reestruturação do IEAT, a gente gostaria muito de poder
retomar umas discussões que tinha sobre mais os 2 funcionários lá, um espaço físico um pouco melhor e tal. E são todos sonhos aí para o futuro, né? Outra aqui, os programas do IAT. Então, eu falei de várias iniciativas do IAT, mas os programas centrais do IAT eu nem falei, né, que são o programa de residente, que fica lá o professor 1 ano desenvolvendo um projeto de pesquisa. Nós estamos com 6 residentes para começar as iniciativas deles agora. E o programa de cátedras, que a gente traz pesquisadores do mundo inteiro, graças a um endowment, né, um recurso que está lá depositado na Fundep, que a gente tem, a princípio, direito de utilizar os rendimentos dele para que ele vá capitalizando lá ao longo do tempo, né? Então, e além disso, o programa de grupos de pesquisa, né? E esses programas, eles flutuam. Então, no ano passado, a demanda para o programa de residente foi muito baixinho. Esse ano, nós ficamos muito preocupados com os residentes, os grupos de pesquisa, a demanda foi bem reduzida também, certo? Então, a gente tem que ver o que a gente pode melhorar. Por exemplo, nesses grupos de pesquisa, se a gente consegue oferecer 2 bolsas de iniciação científica, por exemplo, perto do quase nada que a gente oferece, já faz uma diferença danada, né? E essa comissão aqui estava o Mencarelli, que ele foi para a DAC e entregou os pontos. Então, o Avritze, o Braulio, que é o coordenador atual, a Andréa Guerra, né, e a Eneida, a professora Eneida. Outra comissão é de internacionalização, né, que a função é identificar oportunidades de interação do IAT com instituições internacionais e participação em programas de internacionalização, né? E o coordenador é o Emílio, tá, o Ado está lá também, e a Ana Paula. O outro de estrutura e articulação política na UFMG, né? Então, tratar as questões de governança e influência política do IAA junto à universidade. E aí o responsável é o Takahashi, o Bevilacqua, o Beirão e eu, né? E essa comissão, o Takahashi está até com umas propostas super interessantes aí, que vem no sentido de viabilizar essas atividades mais transdisciplinares dentro da estrutura da UFMG, que seria de criar uma unidade fantasma. Você gostou dessa, né, Paulo? Uma unidade virtual, né, onde ficariam alocados programas que não são compatíveis com as unidades físicas reais que estão aí. Um exemplo possível, além daqueles doutorados lá que eu estava falando dele, seria as formações transversais, né? Viu, Benini? As formações transversais, por exemplo, podiam encaixar num negócio desse assim. E outra coisa, a revista da UFMG, né? Então, a Heloísa é a responsável por essa comissão, que a ideia é nós temos uma revista muito chique da UFMG, que tem funcionado bem e tal, mas que ela tem problemas estruturais, que são a periodicidade e o número de volumes que saem por ano, né? E também o custo, né? Porque ela é um papel todo chique, etc. E tal. Então nós estamos com uma comissão já com que já conseguiu uma maneira de reduzir bastante esses custos, de otimizar o processo, e agora tem que trabalhar para poder fazer com que ela se torne uma revista que saia 3 vezes por ano, etc. Então, a revista virtual agora, né? Outra comissão é de comunicação, né? Que nós precisamos de definir estratégias de comunicação para o IEAT. O responsável é o Rochel, tem a Andréa Matos também, e o Fábio, que ajudou muito lá nessa comissão, né? Então, para a gente ver como... Porque eu não entendo como, por exemplo, ontem tinham 500 pessoas no evento que nós fizemos sobre o genoma, né? 400 aqui, mais não sei quantas lá na medicina. Agora, você pergunta para alguém, para os estudantes em geral e para muitos professores, o que é o IEAT? Você já ouviu falar de IEAT? Ninguém conhece IEAT.
Então, eu não sei como é que faz, mas esse pessoal aqui, ó, Rochelle, André e Fábio, vai resolver isso, todo mundo vai começar a saber detalhes sobre a vida do IAT. E os próximos passos, agora a gente tem que compilar os relatórios dessas comissões, que devem ficar prontos em setembro, né? E fazer uma reunião geral de todo mundo para discutir esses relatórios e levar essas mudanças propostas para o comitê diretor e para o comitê científico também, para a gente poder partir para o IEAT 3.0. Né? E, então, umas novas questões que se colocam também é o seguinte: nós estamos passando um momento em que a universidade pública é atacada, né, para se privilegiar o negócio da educação, o Croton, as universidades particulares, né, e para destruir um foco de pensamento crítico e inquisidor. Né? Então, como que o IEAT pode contribuir para enfrentar essa questão e para enfrentar também uma forma ótima que tem de destruir uma instituição, que é acabar com o financiamento de pesquisas, de ensino, de tudo. Né? Então, será que o IEAT tem um papel que ele possa desempenhar que seja característico desse momento específico aí, né? E como a universidade pode e deve se colocar diante da sociedade, diante de um momento de retrocesso com tendências medievais para o obscurantismo e para os círculos do inferno lá de Dante. Né? Então, são questões que, não sei, às vezes a gente vai tentando trabalhar, ouvir, conversar e tal, e ver o que pode fazer. Né? Mas, então, era isso. Obrigado.